Seja muito bem-vindo, diretamente da sala dos professores. Olá, Felipe, tudo bem? Boa noite. Boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo. Para começar, eu quero muito que vocês façam muito breve, em questão de segundos, conta pra gente o que você achou da prova de biologia de hoje. Mais amor. Biologia é muito tranquilo. Esse ano, biologia foi uma dádiva para os alunos. Questões muito diretas, muito clássicas, tudo que a gente sempre dá dica, olha, ecologia é um assunto que cai muito, caiu, vacinas, caiu, né? A parte de doenças, caiu. Então, é uma prova que contemplou o esperado. Prova bonita, bem feita e que seguiu os padrões do que a gente espera para uma prova de Enem, nível médio. Isso eu acho muito importante, né? Não são questões de assuntos que você só veria na graduação. Não, você encontra assuntos para o ensino médio. Então, ótima prova nesse contexto. Boa, gostei do panorama rápido e conciso. Professor, vamos começar então já entrando na área das questões. Qual é a questão que você vai escolher para a gente agora, para a gente começar esse primeiro dia, quer dizer, o segundo dia de correção extraoficial do Enem? Vamos lá. Vamos pela própria ordem, né, de aparecimento das questões de biologia na prova Certo. verde. Tá? Nós temos a Ótimo. questão 93, tá? Uma questão de ecologia, tá? Que ela fala assim, ó, o esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidas em áreas de criação de gado e porcos confinados. Então, o importante para o aluno aqui seria perceber o esquema que está sendo demonstrado, né? Então, ele fala uma informação crucial. Excrementos de animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é uma dica muito importante, tá? Porque nós sabemos, né, e o aluno com certeza saberia que esses excrementos animais, se eles não forem devidamente preparados, né, ou não tiver um destino adequado, eles podem contaminar corpos d'água, né? Porque esses excrementos são matéria orgânica, são alimentos para outros organismos ou micro-organismos, tá? Então, aqui ele está dando um esquema de como dar um destino adequado aos excrementos e restos de alimento, tá? Então, com base nisso, ok? E nas opções, o aluno teria facilidade, né, de encontrar a resposta na letra B, né? Porque a eutrofização é exatamente um processo de poluição aquática onde matéria orgânica, pode vir de esgoto, pode vir dos excrementos animais, faz com que prolifere bactérias que vão causar uma destruição, uma alteração do corpo d'água. Tá? Então essa questão clássica de ecologia, tá? De um Boa. nível médio, um nível adequado. Tá? O aluno que percebesse essa ideia dos excrementos, né, como um possível poluidor, teria facilidade de responder a letra B de bola. Boa, professor. Então, para você que está chegando com a gente aqui agora, tá muita gente chegando, inclusive, seja no YouTube, seja no TikTok, a gente está fazendo a correção da prova de biologia de acordo com o gabarito verde. Se a sua prova, se o seu gabarito era de outra cor, é só olhar na correspondência no site do CNN Brasil. Fechado, galera? Vamos para a próxima questão, professor? Vamos, já podemos emendar para a questão 94, né? Boa. Ele fala, o golden rice, né, o arroz dourado, é uma variedade de arroz enriquecida por beta-caroteno, precursor da vitamina A. Questão clássica sobre alimentação, e é um assunto que a gente encontra no Enem de vez em quando, né? Essa questão que beira a saúde humana, né, esse contexto da alimentação adequada e algumas doenças ou a saúde. Aqui, muito tranquilo, viu, Felipe? Uma questão Uhum. fácil, tá? Porque o aluno sabendo que a vitamina A é uma substância extremamente importante para a retina, para a captação de luz, o aluno teria bastante facilidade de perceber que seria a resposta da letra D. Como a vitamina A, então, novamente, ela está relacionada a processos de visão, a deficiência nesse tipo de vitamina na alimentação pode levar
a pessoa à noite a não ter uma captação de luz adequada. Então a pessoa teria dificuldade de enxergar à noite pela falta desse nutriente. Boa, professor. Ótima explicação. Essa seria uma questão de nível Fácil. Tá? fácil. Essa, nível Maravilha. fácil. Tá? Ou seja, para quem está preocupado com TRI, tinha que ter acertado. Essa teria que ter acertado. Tá? Essa já é uma Boa. questão boa. Tá? Boa, professor. Podemos... Estamos com o professor Guilherme Francisco, do curso Objetivo, fazendo a correção da prova de Biologia. Pessoal, quem está a fim de saber mais detalhes sobre alguma questão, manda para a gente no chat aqui no YouTube. Para quem está no TikTok, dá uma corrida lá no YouTube, manda a pergunta lá no nosso chat. Certo? Vamos, professor, para a próxima questão. Muito bem. Questão de genética. Tá? Questão é uma ótima questão, uma questão boa, mas que precisaria do aluno perceber o desenho. Porque, olha, acompanha comigo aqui, ó. Você tem os indivíduos parentais, ou seja, o início, os pais, onde o macho, ele apresenta, olha só, bolinhas. Tá? Apresenta essas bolinhas. A fêmea apresenta uma outra característica, que é a presença de um traço. Percebe? Quando esses dois indivíduos reproduzem, os filhos, os descendentes, a primeira geração apresentava, tanto no macho quanto fêmea, as duas características ao mesmo tempo. Né? Veja no desenho que eles apresentam as 4 bolinhas que herdou do macho e o traço que herdou da fêmea. Esse é um tipo de genética que o aluno deveria perceber que houve uma mistura. Né? Tanto a característica do macho quanto a característica da fêmea apareceram nos filhotes. Esse é um tipo de genética que a gente costuma chamar de codominância. Quando você tem as duas características aparecendo ao mesmo tempo. Né? A pergunta do exercício é, depois de você interpretar, obviamente, o que o esquema representa, né, qual seria a proporção esperada para os indivíduos, os filhotes, na próxima geração, ou o resultante do cruzamento. Como que o aluno deveria pensar essa resposta? Olha, esse macho, vamos chamar de Bzão. Bzão, porque ele tem bolinhas. E eu vou chamar a fêmea de Lzão. Lzão, porque ela tem listra. Tá? Poderia usar outra letra, professor? Lógico que poderia. Tá? Aqui é só, eu estou colocando Bzão, estou colocando Lzão, pela característica. Os filhotes que nasceriam seriam Bzão, Lzão, porque ele herdou as duas características ao mesmo tempo. E quando cruzado com outro indivíduo igual, Bzão, Lzão, tá? O que o aluno deveria lembrar? Né? Na genética, é sempre um clássico fazer o famoso joguinho da velha, onde você coloca as letrinhas, tá? E você junta no joguinho da velha. Então, poderia dar, ó, Bzão, 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 Lzão, 2 vezes, Lzão, Lzão. Tá? Então, onde nós encontraríamos essa resposta? Encontraríamos na letra E. Porque, veja, na letra E, deu um bichinho só com as bolinhas, o Bzão, Bzão, um bichinho só com as listras, Lzão, Lzão, e 2 bichinhos, Bzão, Lzão. Tá? Então, exercício clássico de genética, questão boa, mas de um nível médio. O aluno precisava perceber a figura, perceber o que está acontecendo na reprodução e indicar os descendentes. Tá? Muito bem, professor. É muito legal falar que, às vezes, parece que, como está ilustrado, parece mais fácil, uma joaninha e tal, mas, aí, como o professor alertou, é uma questão de nível médio. Sim, essa questão é mais difícil, né? Porque envolvia né, a percepção da figura. Né? Não é uma questão clássica, olha, o que é isso? Não. Perceba o esquema, perceba o que está acontecendo e, a partir do esquema, desenvolva o próximo passo. Boa, professor. Professor Guilherme,
do curso e Colégio Objetivo, está aqui com a gente, corrigindo, fazendo uma correção extraoficial do Enem 2025. Segundo dia, prova de biologia, seguindo o gabarito verde, pessoal. Boa, professor. Vamos para o próximo? Vamos. Então, questão de número 98. De um assunto que a gente sempre espera, que é a parte de biotecnologia, né? O Enem ele tem esse enfoque nas técnicas de biologia muito atuais. Isso é um mérito da prova, né? Então, você encontra questões sobre as técnicas de biotecnologia, engenharia genética, tá? Que são esperadas, mas vale a pena mencionar o Enem e parabenizar, né, a banca examinadora por colocar questões desse nível. Então, olha só, interpretação do texto importante. A maioria dos seres vivos tem um relógio biológico, né, um ritmo circadiano. Nós temos também, que regula as mudanças metabólicas e comportamentais num ciclo de 24 horas. Okay? Em 2015, um artigo publicado na revista Science Advances mostrou ser possível a transferência de genes, né, de informações genéticas da bactéria Synechococcus elongatus para o genoma da bactéria Escherichia coli. Então, o que nós precisamos pensar? Eu tenho essa bactéria, eu tenho essa bactéria. Eu vou pegar o DNA dessa bactéria, que está relacionado ao ciclo circadiano, e vou transferir para essa outra bactéria. Então, essa bactéria aqui, a E. coli, né, a última, Escherichia coli, ela recebeu uma informação genética que originalmente não era dela. É o que nós na biologia conhecemos como transgênico. Porque quando você recebe uma informação genética de outro organismo, nós damos o nome de transgênico. E é isso que é a pergunta. Estarão presentes no organismo geneticamente modificado, ou seja, no transgênico, quais condições? Né? Questão de nível médio. Tá? E era importante o aluno perceber a técnica usada. Né? Se eu usei o gene do relógio biológico e transferi para essa bactéria vai se comportar como o ciclo biológico da primeira. Mas todo o restante continua sendo original. O aluno vai encontrar essa resposta, né, na letra D de dado. Ó. Olha só, o ciclo circadiano é da bactéria original, a bactéria que doou a informação genética. Mas todo o restante do funcionamento ainda é do original, da bactéria E. coli. Boa, professor. Inclusive, estou vendo muita gente aqui no nosso chat falando que acertou essa questão, hein? Você achou que era de nível médio? De nível também? Médio, tá? Nível médio. Então, boa questão. Perfeito. Boa questão. Mas se os alunos acertaram, então é um bom indicativo, que o aluno foi preparado, né, sabendo dessa ideia do transgênico, né, dominando essas questões importantes. Ótimo. Vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima. Ah, aqui, ó, questão 99. Questão agora que muda a temática. Por quê? Porque é zoologia. Né? Agora, a biologia dos animais. Né? A gente viu questões de ecologia, genética. Né? Então, uma questão diferente do que a gente viu até agora. Funcionários de um zoológico observaram um aumento da taxa de mortalidade de aves aquáticas por afogamento. Um grupo de biólogos analisou o comportamento das aves por várias semanas e observou que elas apresentavam dificuldade de flutuação por causa do encharcamento de penas com água. O aumento da taxa de mortalidade dessas aves estava associado a uma redução. Então, é uma questão clássica de zoologia que envolve a biologia das aves. E aqui tem uma curiosidade muito bacana. Todo mundo aqui provavelmente já viu aqueles vídeos, né, ou aqueles programas de natureza, que você tem aquelas aves aquáticas que mergulham, pegam o peixe e saem voando sequinha. Você fala, meu, que incrível! Como que o bichinho entra, não se molha e sai voando? Porque esses bichinhos, eles produzem um tipo de óleo que eles passam nas penas. Como o óleo não mistura com a água, a pena fica impermeabilizada. Então o bicho não molha. É a mesma coisa com o pato. Por que o pato fica ali na água? Porque ele não encharca. Tá? E
E esse óleo é produzido por uma glândula, tá, muito famosa, chamada glândula uropigial. Então, ao produzir essa substância, né, você impermeabiliza as penas e não molha. Nesse caso, coitada das aves, estão com uma produção inadequada desse óleo, logo as penas estão encharcando e o bicho fica pesado. Aí ele afunda e morre por afogamento. Ótimo, professor, muito legal. Para você que está assistindo a gente, que está chegando agora, estamos na prova de biologia com o professor Guilherme Francisco. Vamos para a próxima, professor? Vamos lá, Filipão. Olha só, questão clássica também, vacina. Tá? Tem assuntos no Enem que são clássicos, e esse é um assunto, né? Falar de vacina, da sua importância. Né? E é isso que a questão diz. Ó. Produção de vacinas exige uma sequência de procedimentos, além do cumprimento estrito de verificações de segurança. No esquema estão demonstradas etapas básicas realizadas para a fabricação de uma vacina, utilizando a tecnologia tradicional e o efeito dela no organismo. Então, olha o esquema, né? Você vai pegar células com vírus, esses vírus vão ser retirados, isolados, vão ser inativados, isso é importante, porque você não quer dar doença para a pessoa, eu quero proteger a pessoa. Tá? Essa vacina vai ser aplicada e cabe ao sistema imunológico, ao sistema de defesa, ao reconhecer esses vírus causadores de doença, produzirem proteínas especiais, que são proteínas que neutralizam esses vírus. Como mostrado na figura 4, olha, você tem os vírus, tá vendo aqui em preto, e você tem proteínas que de fato têm o formato de letra Y, tá, mostrados aqui embaixo, que são os famosos anticorpos, tá, ou também conhecidos como proteínas de defesa. Tá? Então, o aluno aqui, dominando o assunto de vacina, teria facilidade, tá, em entender que você tem a indução, tá, de proteínas neutralizadoras. Tá? No caso, então, aqui, letra D, produção de proteínas, tá, neutralizadoras, ou também chamados de anticorpos. Perfeito. Essa é uma questão, então, de nível? De nível médio. Tá? Médio. Nível médio. Por quê? Porque você pode ter algumas questões, algumas alternativas que dificultam a vida do aluno. Por quê? Porque, por exemplo, anticorpos, o nome oficial é imunoglobulina. Então, o aluno vendo, né, naquele calor, né, do Enem, naquele nervosismo, ele pode ver e encontrar imunoglobulina. Então, ele automaticamente marca. Né? Então, na verdade, a ideia é você induzir o seu corpo a produzir essas proteínas. Boa, professor Guilherme. Vamos partir para a próxima, então? Bem, vamos. Vamos questão lá. 104. Ótimo. Questão Gabarito verde. Ecologia. Tá? Vamos lá. Olha só. O bioma cerrado é caracterizado por representar ampla natural diversidade de espécies vegetais. Nesses últimos tempos, os homens vêm modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas. Palavra-chave, hein? Porque exótico para a biologia é quando você traz organismos de outra região para uma região onde ele não é natural. É isso que nós chamamos de exótico. Tá? Então ele está falando do cerrado, né, que é um ecossistema brasileiro, que já tem as suas espécies nativas, mas por ação humana trouxe um organismo de outro local. Tá? Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse ecossistema como pastagem. Então, tá vendo? Pegaram uma espécie natural da África, que lá na África ele já tem o seu ecossistema, né, o seu nicho ecológico, que a gente chama, e foi transferido para o Brasil, né, transferido para um novo ambiente, né, utilizado como pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas devido à sua agressividade e poder competitivo. Então, a natureza estava ali bem feliz e contente, veio um novo organismo que é um competidor muito agressivo. E a questão aqui, qual é o
impacto ecológico que isso pode gerar, né, a longo prazo. Né? Então, quando você tem um organismo novo chegando no novo ambiente, ele pode se espalhar rapidamente e atrapalhar, né, a vida normal dos organismos que ali já viviam, né, causando uma série de problemas. Tá? Então, a questão cria exatamente isso. Né? As consequências, resposta aqui, letra D, diminuir as espécies nativas do bioma. Né? Porque, como ele Boa. fala, ele é um novo competidor. Né? Quem estava Uhum. acostumado ali com a competição e vivia muito bem, chegou um novo indivíduo, um novo organismo competidor, e ele pode, obviamente, prejudicar quem já existia nesse ambiente. Ficou bem claro, inclusive desde o início, quando você deu a dica do que é planta exótica, né? Como que a gente considera, já traz essa resposta bem facilmente aí. E você consideraria de nível fácil? Assim, nível fácil. Tá? Esse é um Ah, clássico. O aluno bem preparado, tá? Ele tem essas palavras-chave que, ao ler o texto, já remete a um conceito. Então, né, o hum, aluno, quando estuda a ecologia, ele vai se deparar com a ideia de organismos ah, exóticos. A gente sempre conversa disso, né, e isso acaba impactando ah, o ecossistema. boa, professor. Então, lembrando para você que acabou de chegar com a gente nessa correção extraoficial do Enem, segundo dia de provas, estamos fazendo a prova de biologia, junto com o professor Guilherme Francisco, gabarito verde. Para você encontrar, se você não fez o gabarito verde, foi o azul, foi o amarelo ou foi o branco, é só encontrar a correspondência no site da cnnbrasil.com.br/educação. Fechado? Vamos para a próxima questão, professor? Podemos ir do lado aqui, olha só, questão Ótimo. 102. Né? Olha que história interessante, né? Os sapinhos ponta de flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos pelo consumo de algumas formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Então, olha só, a planta tem o veneno, esse veneno é absorvido pelas formigas, e quando os sapos comem as formigas, ele adquire essa substância venenosa. Tá? Olha só, curiosidade, né? Esses anfíbios são usados para envenenar flechas das zarabatanas dos caçadores nativos. Né? Então, vale, né, a própria curiosidade, né, que os povos originários usavam esse conhecimento, né, do dia a dia de usar essas flechas com veneno numa guerra, né, para atacar os inimigos ou as tribos Uhum. rivais. Quando capturados e criados em condições artificiais, nascidos em cativeiro, não são tóxicos. Então, na natureza, ele é tóxico. Por quê? Porque ele come formiga tóxica. Quando você passa ele para o cativeiro, e aí você vai dar, obviamente, outro tipo de alimentação, provavelmente ração, né? Já não é mais o tipo de alimento. Então a pergunta é: a perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos do cativeiro é causado pela. Tá? Então, questão muito bacana, mas que envolvia cuidado com a leitura. Cuidado com a leitura. Né? Por quê? Porque pela leitura a gente percebe que foi a ausência da alimentação natural. Né? Porque na natureza ele comia uma formiga que se alimentava de uma planta venenosa. No Sim. cativeiro ele vai comer outra coisa. Né? Como eu falei, geralmente são alimentos preparados ou ração previamente preparada que tenha todos os nutrientes, menos o veneno. Muito bem, professor, você falando isso me lembrou da semana passada com os professores de português falando, se você prestar atenção no enunciado, muitas vezes você consegue responder a questão só com atenção especial ali no enunciado. Acho que essa é uma dessas, né? Essa é uma dessas. Então a leitura Uhum. bem feita, né, conseguindo extrair do texto informações-chave, o aluno tem muita facilidade para encontrar a resposta certa. Boa. E essa questão é de nível? Essa eu diria de nível fácil, pela interpretação. Certo. Tá? Pela interpretação. Boa. Inclusive, eu tenho visto estou acompanhando também aqui o chat ao mesmo tempo, aqui enquanto a gente está fazendo nossa correção. Tem gente falando assim, só acertei as de nível fácil, mas isso também é bom, né, professor? Tem o TRI, tem a questão aí, né? Claro, porque no TRI, Uhum. se você erra as de nível fácil, né, você tem uma queda na nota. Então, acertar as fáceis, Exatamente. ótimo. Então, dá para tirar uma boa pontuação.
Boa, fechado. Professor Guilherme, mais uma questão, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos para a questão de número 107. 107. 107. Boa. Tá? Do gabarito verde. Questão também, viu, Felipe, de ecologia, mas que a leitura é importante. A leitura, de novo, foi muito importante nesse Enem. O monstro de Gila, um lagarto encontrado em um deserto dos Estados Unidos, apresenta adaptações à falta de alimento nesse ambiente. Esse lagarto possui um hormônio que controla os níveis de açúcar de seu próprio sangue. Foi observado que esse hormônio também controla os níveis de açúcar no sangue de pessoas diabéticas. Curiosidade, né? Foi a partir desse conhecimento que surgiu esses novos medicamentos, né? Relacionados a tratar de pessoas diabéticas e que tem sido usado, né, para emagrecimento. Considerando que animais desse mesmo grupo taxonômico, ou seja, de um lagarto, um réptil, pode apresentar características adaptativas semelhantes em ambientes similares, onde seria mais provável encontrar lagartos com essas características no território brasileiro. Então, outra questão de ecologia, tá? E outra questão onde a leitura era muito importante. Porque ele coloca aqui 5 ecossistemas brasileiros, o aluno deveria correlacionar com deserto. Se é um monstro encontrado, né? Se é um lagarto encontrado no deserto, vamos encontrar no Brasil um clima parecido com o clima de deserto. Tá? Então, o aluno sabendo, né? A própria geografia, né, o aluno teria facilidade em resolver essa questão. Né? Veja que é uma questão que poderia ser tanto para a biologia quanto para a geografia, já que a geografia aborda também as questões dos biomas, né, os ecossistemas brasileiros. Então, resposta aqui, tá? Letra C, né, a famosa caatinga, né, um ambiente de clima seco, de plantas, de cactos, né, muito... Não é igual, mas o mais aproximado ao deserto. Então, boa, professor. A gente consegue fazer mais uma. Será que a gente consegue? Tem uma rapidinha aí? Beleza, aqui do lado. Questão 110. Vamos lá. Leitura importante. Ó, o sashimi, filé de peixe cru de baiacu, é uma iguaria muito apreciada no Japão. Entretanto, sua ingestão pode causar morte por parada respiratória, pois esse peixe contém uma potente neurotoxina. Olha só, termoestável, então resistente à temperatura, que é produzida e armazenada nas gônadas, né, que são os órgãos reprodutivos, e em órgãos em geral, as vísceras. Qual ação poderia evitar essa intoxicação? Aqui o aluno teria que tomar muito cuidado com a leitura para não cair, né, na tentação e perceber a certa. Nós sabemos, e a gente sempre fala, talvez vem das nossas mães, né, avós, a gente cozinhar bem a carne, né? Porque isso é importante, porque mata micro-organismos. E ele coloca na letra C, consumir peixe cozido ou frito. Que, obviamente, uma leitura não atenta, o aluno vai marcar. Mas ele vai errar por quê? Termoestável. Então você pode esquentar, pode fritar? Pode. Não vai acabar com a toxina. Só que, como é armazenada em determinados órgãos, cabe ao, né, o cozinheiro tomar cuidado, né, para manusear sem provocar o rompimento dos órgãos internos. Letra E. Tá? Boa! Professor Guilherme Francisco, professor de Biologia do curso Objetivo, muito obrigado pela presença aqui na nossa live, nossa segundo dia de correção extraoficial do Enem, professor. Muito obrigado. Obrigado, Felipe.